tarde, pessoal, tudo bem? Tô trazendo aqui minha nona aula desse ano, a videoaula número 9, e vou pedir uma coisa diferente para vocês hoje, para vocês estarem assistindo os nossos vídeos, os vídeos da FRAP, está dando um like. Infelizmente não pode haver comentário porque ele é um vídeo que é marcado como vídeo para criança, então o YouTube não permite comentários por questão de segurança. Mas eu queria que vocês estivessem dando like para fortalecer o nosso trabalho enquanto professor, que a gente está em casa, e também fortalecer o trabalho da FRAP, né? Para a FRAP poder estar divulgando também o trabalho que nós fazemos em casa através das videoaulas. E pedindo que vocês também estejam visitando o meu canal, que vocês estão buscando ele como Orquestra Pelicano Botucatu, e o nome do canal é Flauta Doce Tutorial. Relembrando que nós fizemos na última aula, na aula 8, nós aprendemos a marcar os tempos com a mão, visualizando aquelas barrinhas na linha horizontal, que são as pulsações ou os tempos. Então nós aprendemos, além de sentir e marcar os tempos com a mão, e falar os tempos 1, 2, 3, 4, de visualizar. Então isso já foi o início, um ponto de partida para a gente começar a aprender a tocar as notas longas na flauta já com a partitura. Isso é muito importante, gente. A partitura não é um bicho de 7 cabeças. Se for ensinado do começo, da maneira correta, vocês vão aprender de forma natural. Então essa aula eu estou mostrando vários elementos da teoria, elementos simples, suficientes para a gente começar a praticar a leitura com as notas longas na flauta doce. Tá bom? Então aproveitem. Agora a gente vai para o computador. Muito bem, então dando continuidade à nossa aula, eu vou estar aqui, estou com vocês aqui no Google, e eu vou digitar Music Score. Music Score, que significa em inglês partitura de música, certo? Para vocês verem uma coisa. Ó. Estou colocando as imagens. Aqui eu vou selecionar algumas. Ele vai mostrando destacadamente para vocês, ó. Vocês podem ver que todas elas há essas 5 linhas, ó. Tá vendo, ó? Partituras diferentes encontradas aleatoriamente. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Olha aqui. Tá certo? Então eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando para vocês, falando sobre as partituras, mas o que eu quero realmente destacar é isso. E agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Essa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma partitura, tá? Tem alguns símbolos que nós vamos estar utilizando aqui na nossa aula para começar a praticar as notas longas. E eu vou começar a falar sobre cada um deles para vocês agora, explicar a função e no final vocês vão entenderem de uma maneira bem simples, tá bom? Então vamos para outra tela aqui. Não, primeiro que nós temos Primeiro falando para vocês sobre as 5 linhas, aquelas 5 linhas que eu mostrei que havia em todas as partituras. Ela é chamada pentagrama, certo? Pentagrama, ele é usado, foi criado desde a Idade Média pelo Guido d'Arezzo, e no pentagrama nós colocamos as notas. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Isso aqui são notas musicais. Elas são colocadas no pentagrama, em vários lugares diferentes. Ó, ele tem 9 lugares. Ele tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linhas, contando de baixo para cima. E tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto espaços, também contando de baixo para cima. Cada um desses lugares é uma posição diferente em que é colocada uma figura. Entenderam? Continuando. Voltando, sempre vendo aquilo que nós vimos na partitura. Ó. Primeiro vimos o pentagrama, agora esse símbolo aqui. O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é a clave de Sol. A clave de Sol é reconhecido por todo mundo, mesmo que nem entende música, como o símbolo da música, né? É um símbolo que quando a gente vê,
já está relacionado à música, tem alguma coisa relacionada à música ali. E qual a função da clave de Sol? A função da clave de Sol é dar nome às notas. Por exemplo, ó, voltando aqui, vocês viram que tem várias figuras aqui, mas eu não posso falar que nenhuma delas é Si, ou Dó, ou Fá, ou Ré, porque não há uma clave aqui, ó, no começo da pauta, tá certo? E essa clave de Sol que nós usamos, ela é colocada aqui na segunda linha, ó. Vocês podem ver que o desenho dela começa na segunda linha. Então toda nota colocada exatamente em cima da segunda linha é chamada Sol, entendeu? Então a clave é para dar nome às notas e ela é a clave de Sol de segunda linha. E quando nós colocamos a nota na segunda linha, que ela está presente na pauta, essa nota se chama Sol. Conseguiram entender? E agora relacionando com aquilo que a gente já sabe. A nota da segunda linha se chama Sol, a daqui se chamaria Lá, e a da terceira linha se chama Si. Si é exatamente a nota que nós tocamos na flauta doce. Aquela notinha, a primeira nota que nós aprendemos. Vocês lembram? Agora a gente começa a se situar. Vamos voltar para a primeira imagem. Ó, aqui nós já aprendemos sobre a clave, quer dizer, sobre a pauta, as linhas, os espaços, sobre a clave, que a função dela aqui é dar nome às notas, certo? Se não tivesse a clave aqui, eu não poderia dizer que essa nota é Si. Então nós aprendemos que a clave dá nome às notas e como ela dá nome às notas e, por consequência, essa nota da terceira linha, quando há a clave de Sol, é o Si. E o Si é a primeira nota que eu ensinei para vocês na flauta, tá bom? Então, seguindo agora esse próximo símbolo aqui, que se chama fórmula de compasso. O que é a fórmula de compasso, gente? Vocês lembram que nós marcamos os tempos? Marcamos a pulsação com palmas e que a cada 4 pulsações eu coloquei um quadradinho e falei que ali era um compasso. A fórmula de compasso nada mais do que uma fórmula que está dizendo que dentro daquele compasso há uma determinada quantidade de figuras. Ou seja, o que é um compasso? Um compasso é uma quantidade. O compasso é um espaço onde nós colocamos várias figuras. Por exemplo, lá onde nós praticamos, havia um compasso de 4 que comportava 4 figuras, 4 pulsações, tá certo? E o que é um compasso? Um compasso são as pulsações agrupadas em determinadas quantidades de tempos. Por exemplo, no que nós praticamos foram 4 tempos, tá certo? Então a cada quadradinho tinha 4 pulsações, a cada 4 pulsações era um compasso, tá certo? É como se tinha um compasso. E aqui nós vemos essa fórmula aqui, ó. Fórmula de compasso, um 4 sobre o outro 4, que não é uma fração, né? O que é que ele está querendo dizer? Aliás, como que nós lemos? Nós lemos 4 por 4. Nós sabemos que essa música, todos os compassos obedecem a essa fórmula de 4 por 4. E o que é a fórmula? A fórmula está querendo dizer alguma coisa para nós sobre os compassos. O número de cima da fórmula significa a quantidade de figuras do compasso. O número de baixo, ele nos diz o tipo de figura, certo? Quando ele está em cima, é o número de figuras, e embaixo é o tipo. Então essa semínima, essa figura aqui, nessa fórmula, ela é representada pelo número 4. Então, 4 por 4 significa que esse compasso possui 4 semínimas, dessa forma. Vocês conseguem entender? Ou 4 pulsações, ou 4 tempos. Cada uma dessas semínimas é um tempo, tá certo? Seguindo aqui o nosso raciocínio. Bem, aqui nós já colocamos mais um elemento daquilo que nós vimos antes, certo? Nós já aprendemos sobre a pauta, a clave, a fórmula de compasso. E agora nós colocamos aqui na fórmula de compasso 4 pulsações, que são aquela nota que nós aprendemos, que é a nota Si.
que vocês viram que na clave de Sol ela se encontra na terceira linha, tá certo? Então aqui nós temos 4 notas Si. Então, se nós tocássemos na flauta, seria isso, ó. Certo? Ó, olhem lá. Eu troquei 4 vezes a nota Si, porque ela está na fórmula de... Eu toquei 4 vezes a nota Si, que ela está exatamente dentro de um compasso de 4x4. Tá? Agora eu vou mostrar uma figura para vocês, que vocês até já tinham visto, mas vocês não conhecem ainda. Se chama semibreve. É aquela primeira que apareceu aqui. Vocês viram? E vocês puderam observar que ela ocupa um compasso inteiro? Vocês viram isso? Por quê? Porque a semibreve ela tem o mesmo valor de 4 tempos. Ou seja, ela vale por 4 semínimas. Entenderam? Por exemplo, 4 semínimas eu já toquei, que é isso aqui, ó. A semibreve, ela vale por 4 tempos mais uma nota só. Vocês viram? Então por isso que é chamada de nota longa, porque ela tem uma longa duração. Ela não é curta. Ela demora 4 tempos, então ela é uma coisa que é esticada, é longa. E aí nós estamos chegando no nosso objetivo, que é começar a praticar as notas longas, tá? E seguindo, continuando com o raciocínio, voltando novamente naquela primeira partitura que eu mostrei, nós temos a semibreve e temos esse tracinho aqui, ó, que ele fica pendurado na 4ª linha, ó. Vocês estão vendo? O que é esse tracinho aqui? Esse tracinho é a pausa que corresponde à semibreve. A semibreve é a nota, que dura 4 tempos. Si. A pausa é um silêncio que dura 4 tempos. Ó. Entenderam? Quando tem a nota, durante 4 tempos eu toco, eu sopro a nota na flauta. Quando tem a pausa, eu espero 4 tempos. Então a partitura ela é feita de notas e pausas. Aqui nós podemos ver a mesma partitura, só que agora eu coloquei os tempos embaixo. Ó. Vocês podem ver que, seguindo o compasso de 4x4, cada compasso tem 4 tempos, sendo que esse compasso é a nota, esse é pausa, esse é nota e esse é pausa. Tá bom? Aqui a nota de 4 tempos, pausa de 4 tempos, nota de 4 tempos, pausa de 4 tempos. Eu vou tocar para vocês verem. Ó. Olha o mouse. Olha a pausa. Olha a pausa. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender? Então agora a gente está preparado para tocar a nossa primeira lição com notas longas na flauta doce. Vamos lá? Bem, espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham gostado da aula. E com essa aula a gente tem ferramentas, elementos suficientes para na próxima aula, na videoaula 10, já começarmos a praticar a leitura na partitura com as notas longas, com a flauta doce, que é esse o nosso objetivo inicial. Tudo bem? Muito obrigado e estejam dando like no nosso vídeo também. Um abraço, tchau!